Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje o assunto é dos mais polêmicos que existem na fé cristã e polêmica antiga. Tem a ver com batismo de criança. Pois é, desde que a igreja protestante nasceu no mundo, lá, pelo século XVI, que essa discussão existe. A igreja reformada, original, seguiu a tradição de continuar batizando crianças, recém-nascidas ou mesmo crianças um pouco mais crescidas. Logo, os movimentos que foram decorrentes da reforma e que nem sempre se coadunavam com a intenção dos reformadores, os movimentos anabatistas, por exemplo, questionavam esse batismo infantil fortemente e esse movimento deu origem a várias denominações que não batizam criança por definição. Hoje no Brasil, a maioria das igrejas e das denominações, por seguirem a linha ou batista ou pentecostal, não batizam criança. Mas existem algumas denominações que o fazem e sempre fizeram. E o fazem com convicção de que as crianças, filhas de crentes, devem sim ser batizadas e que esse é um ensinamento bíblico. Lembro que quando eu, presbiteriano independente, fiz o meu exame oral diante do presbitério, essa foi uma questão muito forte colocada diante de mim pelo plenário, a respeito das evidências escriturísticas, a base bíblica para o batismo infantil. É um assunto que divide opiniões, causa paixões e, acima de tudo, tem raízes na história. Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto? É permitido ou não batizar-se crianças, principalmente as pequeninas, as recém-nascidas, por exemplo? Eu não sei, mas nós vamos descobrir juntos. Trouxemos dois eruditos das Sagradas Escrituras que creem na inspiração da Bíblia, isso é sempre fundamental, que estão comprometidos com denominações sérias, não são franco-atiradores, e defender pontos de vista diametralmente opostos em relação a esse assunto. Eles vão se inquirir mutuamente, você vai ouvir as perguntas, as respostas, os comentários, e quando o programa terminar, você terá um material extraordinário para tirar suas próprias conclusões. Se restar dúvida, converse com o seu pastor. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, a edição de debate que a gente chama de presidencial, com perguntas e respostas entre os debatedores. E tem presente para você. Então, vote na enquete para concorrer ao sorteio. Vejamsó.com.br é o endereço eletrônico para você votar na nossa enquete. Para esse assunto, difícil, obviamente, nós trouxemos dois irmãos que vão discutir, entre eles, um da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a denominação mais antiga no país, que pratica o chamado pedobatismo, o batismo de infantes, e um irmão da Igreja Assembleia de Deus, que não pratica, nunca praticou e nem praticará o batismo infantil, imagino eu. O representante da Igreja Presbiteriana é o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de uma igreja em Mogi das Cruzes. É isso, reverendo? Isso mesmo, Heber. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu estar de volta e podermos conversar um pouco sobre esse tema, muito interessante. O senhor é ministro há quantos anos? Há 20 anos. 20 anos pastoreando a igreja. Já batizou criança? Muitas. Teve sentimento de culpa? De não batizar alguma? Não. De batizar criança? Nunca. Não? De jeito nenhum. Mas alguma delas cria em Jesus? Os seus pais criam. Os pais? Isso. Tá. Mas as crianças não? As crianças, elas nascem no que nós chamamos de família da aliança, uma família pactual. Tá bom. Aí, a partir daí, nós vamos conversar um pouco mais. Tá legal. Onde fica a igreja em Mogi das Cruzes, onde a gente pode encontrar o senhor? Fica lá em César de Souza. É um bairro depois do shopping,
Eu sempre esqueço o nome da rua, viu? É um problema sério. O pessoal depois fica pegando no meu pé lá com o nome da rua, né? É uma travessa da Avenida João 23, a rua João Melo Reis, número 57, agora eu lembrei. E fica ali, nós temos trabalho lá nas quintas e nos domingos. Às quintas às 20 horas, domingo às 9 da manhã e às 19 horas. Muito obrigado pela presença, Guilherme. Muito obrigado a você. Voltando ao programa, vejam só, o representante da Igreja Assembleia de Deus, ele está no Ministério de Belém, é o pastor Marcelo Oliveira, que é teólogo e escritor. Vira e meia a gente mostra os livros dele aqui e sorteia os livros dele aqui também. Pastor Marcelo Oliveira, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Weber. Tudo bom? Tudo bem, pastor. Uma honra voltar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe o senhor. Prazer debater com o reverendo Jorge e que Deus nos dê um debate muito abençoado. O senhor é membro da Academia Cristã de Letras, é isso? É, Academia Evangélica de Letras do Brasil. Por misericórdia de Deus, né? Eu já expliquei aqui porque se dá o nome de imortal, né? Aquele que é membro da academia, não é? Não. Olavo Bilac disse que aqueles que são membros da academia se tornam imortais porque não tem onde cair morto. Por isso que chama de imortal, não é? Tá bom. Prazer, que Deus nos abençoe. Tá bem. Onde a gente encontra o irmão? Eu estou congregando com o pastor Claudinei, um abraço para ele. Posso mandar alguns abraços aqui, Lógico, reverendo? claro. Abraço pastor Veiga, um grande amigo, pastor Paulo Silas Reis de Barueri, pastor Américo, o pastor Renato de Brasília e toda a minha família e todos aqueles que nos acompanham. Uma saudação muito especial. Sabe onde fica a igreja? Sim, é Avenida Inocêncio Pires de Oliveira, número 225, centro de Calcaia do Alto. Calcaia do Alto está crescendo muito, mas ainda faz parte de Cotia, né? Então nós estamos ali servindo ao nosso Deus. Não. O Calcaia do Alto era uma Igreja Unida, tinha um acampamento. Isso. Já foi lá? Ainda não. Faz um frio. Lá faz muito frio. Medonho. É São Paulo. Mas faz um frio naquele acampamento, misericórdia. Lugar frio é complicado. Bom, a gente vai ver agora a matéria que apresenta o tema. Em seguida conheceremos a opinião que cada um deles vai defender. A gente já sabe qual é. E depois eles começam a briga entre eles. Vejam só. O batismo tem sido praticado por diversas religiões ao longo da história. Não é de hoje que fiéis e devotos percebem na água uma função mística e sagrada, de ligação com o transcendente. A palavra batismo, de origem grega baptizo, significa primeiramente imergir, afundar. Simultaneamente assume o sentido de purificar, lavar, sepultar. Inicialmente, nas religiões da antiguidade, pessoas praticavam rituais de mergulho na água como meio de purificação. Os ritos gregos Abaco e Ísis, os banhos dos egípcios no rio Nilo, dos babilonicenses no rio Eufrates, até os dias atuais, os hindus têm o ritual de lavagem em seu rio para purificar. Historicamente, sobre o batismo nas sociedades antigas, é ainda a aspiração inerente a todo homem no desejo de purificar a sua consciência de tudo aquilo que julga ser falta ou pecado. É com o surgimento do cristianismo que o ato de mergulhar tomou outro aspecto e ficou conhecido como batismo. Mas é importante saber que o batismo já era praticado antes da fundação da igreja. Os judeus dos tempos antigos batizavam os prosélitos para significar a natureza purificada dos convertidos. João usou o batismo para preparar o caminho do Senhor, exigindo que todos, não apenas os gentios, fossem batizados, porque todo mundo precisa de arrependimento. No entanto, duas coisas dividem os cristãos: o batismo por imersão ou aspersão, e também o batismo das crianças. Por isso, o programa dessa noite quer saber qual a base bíblica para o batismo infantil. Vejam só. É isso aí. Então, se você sintonizou a emissora depois de início do programa, nós não vamos discutir a forma do batismo. Hoje o debate naquele formato presidencial. Nós não vamos falar de imersão nem de aspersão. Nós vamos falar de batismo infantil, se ele tem base bíblica e qual base bíblica é. Tá bom? Nós estamos aqui recebendo o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho,
ele é ministro da Igreja Presbiteriana no Brasil, pratica o batismo de crianças, como a sua denominação sempre fez, e vai fazer um resuminho bem rápido agora do ponto de vista que ele vai defender. É uma alegria falar sobre isso, Heber, porque é uma tranquilidade para nós. Toda criança, quando nasce, os seus pais vão ao cartório e emitem um documento dizendo que ele nasceu sob aquela nacionalidade. O nosso debatedor é estudante de Direito, então ele sabe até melhor do que eu sobre isso. Então, o que acontece? Quando dá a certidão de nascimento, diz que aquela criança é daquela nacionalidade, ou seja, ele ainda não é um cidadão daquele país, porque ele vai precisar fazer algumas coisas, chegar a alguns lugares para que ele seja considerado um cidadão. Então, quando nós batizamos os nossos infantes, batizamos as nossas crianças, nós estamos dizendo para ele, você agora, e para todos os infantes, as pessoas que estão perto, esta criança será criada sob esse rito, sobre os ensinos da Escritura e sobre os valores que esta comunidade, esta igreja onde ele está juntamente com os seus pais, seguem as orientações, as doutrinas. E aos pais, quando eles levam as suas crianças para que sejam batizadas, são instruídos e inquiridos diante de toda a igreja e diante de Deus, porque é sempre num culto público, num culto de louvor a Deus, e ele assume compromissos a instruir a criança na leitura, instruir a criança no caminho que deve andar, até que ele chegue ao ponto de fazer o que nós chamamos de pública profissão de fé, que é quando ele vai se tornar membro da igreja e ele então vai declarar o que aprendeu dos seus pais, o que aprendeu da Escritura, a perseverar na fé, que fé é dom de Deus. A fé não nasce com o batismo ou com a ausência dele. A fé é propósito de Deus. O batismo é uma ordenança. Nenhum de nós, cristãos, podemos fugir dele. Porque o Senhor Jesus, na grande comissão, quando ele ressurge dos mortos, quando ele vence definitivamente a morte, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora ele manda que se batize. Então, nós batizamos infantes por esse princípio. Eles vão ser criados sobre os ensinos daquela igreja, os ensinos daquela comunidade, para que no momento da sua maturidade ele professe a sua fé, como Pedro fez. Quando Jesus perguntou quem ele era, o que se dizia dele, que Pedro então faz a sua pública profissão de fé. Então, é isso que nós fazemos. Batizamos criança por essa convicção. Há outras coisas que vamos aguardar as perguntas do nosso debatedor e vamos aprofundando o assunto. Amém. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a você. Esse foi o reverendo Jorge, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Do outro lado, nós temos o pastor Marcelo Oliveira, que é teólogo, escritor e integrante da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender, pastor Marcelo? Pastor Heber, com respeito ao nosso querido reverendo, eu não vejo uma base bíblica clara, especialmente no Novo Testamento, de batismo de criança. Até porque vejo alguma diferença entre a circuncisão e o batismo, especialmente no Novo Testamento. A circuncisão, eu concordo com o reverendo, era o início de uma caminhada com Deus, de uma aliança com Deus, mas não simplesmente isso. A circuncisão também, hoje sabe-se, tinha um aspecto medicinal. Um grande cientista, médico israelense, descobriu um fato interessante, que dos primeiros dias das crianças, dos 3 primeiros dias, a criança quase não tem bactérias, não é? Aí, a partir do 3º, 5º dia, ela começa a ter 30% de uma proteína chamada protombina, que é subordinada à vitamina K. E é justamente por isso, no 8º dia, que se dá a circuncisão. Porque essa protombina chega a um nível de quase 110%, então barra todas as ações bactericidas. Então você veja a sabedoria divina, né? Não, porque não foi no 7º dia ou no 9º dia, foi no 8º dia, hoje se sabe isso. Agora, a questão do batismo, especialmente no Novo Testamento, eu penso que 2 palavras são chaves, né? Fé, crer em Jesus, no caso do carcereiro, e depois arrepender-se.
Esse era o batismo de João, embora sabemos que o batismo de João não era ainda o batismo cristão. Mas para frente, Pedro vai usar a mesma ideia do discurso de João, a ideia do arrependimento, a ideia de confessar o Senhor e receber o dom do Espírito Santo. Então eu não consigo, o reverendo vai me explicar, entender essa relação da circuncisão e o batismo, porque no batismo, especialmente no Novo Testamento, não é, que é uma aliança superior, a própria palavra de Deus diz em Jeremias 4:4 que Deus ia fazer uma circuncisão não no prepúcio do órgão genital masculino, mas no coração. Depois Jeremias capítulo 31 é uma expressão muito interessante, não é? Usada, que Deus não fará uma aliança como fez com os pais nos antepassados, mas irá fazer uma Berit Hadashah, uma nova aliança. Então a nova aliança, ela é selada com o sangue de Cristo, consequentemente a confissão pública do Senhor, não é? Da pessoa, e o arrependimento de pecado. Então eu não consigo ver, com todo respeito, no infante, numa criança, uma fé consciente. E também arrepender-se do quê? É isso que eu não consigo entender e não consigo ver uma base bíblica forte no Novo Testamento. Muito bem. E você aí de casa? Vamos lá para a nossa enquete. Você vai para o vejamsó.com.br, é o nosso site, e lá você vai encontrar a seguinte pergunta: você batizou ou batizaria seus filhos ainda crianças? Né? Você batizou ou batizaria seus filhos ainda crianças? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Terceira resposta, não sei. Votou na enquete? Você vai ganhar, além da grade, este livro aqui, autografado pelo autor, que está aqui do meu lado, que é o pastor Marcelo Oliveira, né? Reflexões sobre a vida de Paulo, tá? Já que a gente vai falar de batismo, então o Novo Testamento é um livro que ele lançou há alguns anos atrás, inclusive já fez bastante propaganda aqui, né? A gente tem distribuído esse livro aqui, tá? E hoje, então, vai esse brinde com a dedicatória do autor, para você pegar, né? Quando você tiver a visita do pastor aí na sua casa, você fala assim, porque o meu grande amigo, o pastor Marcelo Oliveira, me deu esse livro, olha aqui e tal, tá. É uma beleza. Além do brinde da grade, que hoje é o relógio. Tá aí, ó. O relógio para você lembrar. Oh, Deus está dizendo que o tempo está passando, Jesus está voltando e você vai se estrepar, porque não se preparou para fazer a obra de Deus. A grade está aí com mais 600 filiais espalhadas no Brasil inteiro, com um monte de cursos para você aprimorar nas escrituras, afinar a sua fé e fazer a obra de Deus, e você não faz nada, né? Então pega o telefone, aliás, o telefone não, pega um papel e anota o número do telefone, que agora está muito tarde, não vai ter ninguém na grade para atender sua ligação, mas amanhã, sem falta, você liga, 0 operadora 11 3115 0819. Se informa sobre a filial da grade mais próxima da sua casa, para você fazer a sua matrícula e estudar a palavra de Deus, tá bom? Todos os cursos da grade, todos eles, visam a obra de Deus, até Libras, língua brasileira de sinais, inglês, espanhol e alemão, usando a Bíblia, e tem os cursos eminentemente bíblicos, né? O curso bíblico, o curso de escatologia, o curso de análise bíblica, tem pós-graduação em teologia, tem os cursos práticos, como capelania, por exemplo, né? O evangelismo, Libras, sinais, enfim, dá uma ligada lá, se informa direitinho sobre a graça, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se eu já vi tudo. Vamos, no próximo bloco, o reverendo Jorge, que é ligeiramente mais velho que o pastor Marcelo, vai começar o debate inquirindo o pastor Marcelo. O pastor Marcelo vai ter 3 minutos para responder, o reverendo Jorge 3 minutos para comentar, e aí a gente vira. E você vai anotando aí tudo que eles falarem, para você chegar no final do programa, confirmar o que você já pensa, ou mudar a sua opinião, né? Ou anotar as perguntas que você vai interrogar teu pastor no domingo. Tá legal? Esse é o propósito do Vejam Só. A gente vai para o intervalo, volta aqui.
Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. O assunto hoje é quente. Qual a base bíblica para o batismo infantil? Nós estamos aqui com o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ele que é capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando lá em Mogi das Cruzes, a Igreja César de Souza. Ele vai começar o debate fazendo a primeira pergunta ao pastor Marcelo Oliveira, que é, por sua vez, teólogo, escritor e ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O pastor Marcelo, na sua primeira apresentação, ele falou do aspecto de saúde, do aspecto higiênico. E é muito interessante porque os dois elementos externos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, estão de alguma forma relacionados a isso. Tanto que na apresentação foi feito a isso. Mas aí eu quero fazer uma pergunta que é simples, para alguém tão capacitado, a pergunta é extremamente simples. Qual é o elemento externo usado por Deus para o ingresso de alguém no meio do seu povo, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Então tá feita, pastor Marcelo. 3 minutos. O elemento externo, o senhor quer dizer a circuncisão? Sim. Ok. Então, como eu disse, reverendo, a circuncisão marcava, né, o ingresso do judeu na aliança. Agora, o problema que eu vejo é essa tentar unir a circuncisão com o batismo. Até porque na circuncisão, na antiga aliança, só se circuncidavam meninos, não é? Como fazer essa associação na igreja reformada? Eu creio que o senhor já deve ter batizado alguma menina, não é? Mas a circuncisão na antiga aliança só era feito do homem. Eu não discordo que o batismo é muito importante, mas a diferença fundamental para nós, entendemos, é a questão da fé e do arrependimento. Eu não creio, na minha concepção, que uma criança tenha fé suficiente para receber o batismo. E também que ela pode se arrepender, ela não tem consciência. Então, acho que essa é a questão que diferencia a circuncisão na antiga aliança do batismo. Você pode ver os textos, João quando pregou, Paulo quando pregou, por exemplo, o caso do carcereiro, onde ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aí os nossos queridos, reverendo, por inferência vai dizer que se tivesse alguma criança lá, ela poderia ser batizada, porque o texto diz, olha, eles foram batizados. Mas, então eu tenho que inferir que essa criança também creu. Como um infante, uma criança de 2, 3 anos crerá. Então, a ideia do batismo que eu vejo no Novo Testamento, primeiro a fé, parece que fé e batismo estão interligados, e o arrependimento, né? E até muita confusão quando, né, as pessoas, acho que a Igreja Católica pensa assim, quando João dizia para a remissão de pecados, que o batismo dá a ideia de lavar pecados. A palavra grega ali, se não me falha, é eis. E eis, no grego, eu sou fraco de grego, minha praia é mais o hebraico. Eis ali não é para, no sentido de destino, mas é por causa da remissão dos pecados. Isso muda todo o sentido do texto, entendeu? Porque eles já haviam se arrependido, eles vão publicamente confessar, e então João Batista vai batizar. Muito obrigado, pastor Marcelo. Jorge, seus comentários em 3 minutos. É interessante a percepção do pastor Marcelo, porque ele está tentando pegar algumas situações muito interessantes do crer e ser batizado. E é fantástico pensar por aí, pastor e demais telespectadores. Por que motivo? Porque quando Deus faz uma promessa a Abraão, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é justamente a partir dessa promessa de Deus, do nascimento do seu filho, é que inicia-se esse processo. Porque quando Deus disse a Abraão que ele seria uma grande família e ele seria aquele que abençoaria a todos os outros, ele não tinha um filho, ele já era um homem de avançada idade. E quando o seu filho nasce, então ele vai fazer aquilo que Deus mandou.
E o 8º dia, conforme o senhor disse, foi muito interessante porque o pediatra das minhas crianças, eu fui perguntar por quê que a circuncisão era o 8º dia. Ele falou, pastor, é porque no 8º dia a criança ela desenvolveu algumas situações onde ela não sente dor. Isso. Então é possível fazer sem que ela sofra tanto. E fazer isso e cortar a linguinha também, a mesma coisa. Então, o que acontece? Essa ordem foi dada e passada por geração. E é muito interessante porque quando o pequeno era circuncidado, ele nem sabia o que estava acontecendo com ele, mas os seus pais sabiam. E essa é uma das maravilhas que às vezes falta compreensão em alguns momentos. É o ser uma família pactual, o ser uma família de aliança. Família de aliança significa que é para nós e a nossa descendência. Hoje, nossos filhos, o batismo, eu vou falar do batismo, mas na verdade eu estou querendo conversar um pouco mais sobre a circuncisão. É o meio dele ser considerado de uma turma, ser considerado de um determinado lugar. Então, esse elemento externo é justamente por isso. Qual era o elemento externo? Tanto é que a Escritura vai dizer para nós que tanto os comprados, aqueles que eram conquistados, que eram de interesse, que se tornassem judeus, todos eram circuncidados. E a circuncisão não era um ato, era ordenado, os filhos legítimos que fizessem ao 8º dia, mas todos os outros precisavam passar por essa mesma situação. Mas esse não era o canal de entrada para que alguém se tornasse judeu, ele era tão somente para ser reconhecido como judeu. Então, nós precisamos nos lembrar, o elemento externo para que alguém fosse considerado como parte do povo era a circuncisão. Mas ela não era o momento único. Havia outras situações que eram feitas em Israel, na sua prática, para que aquela criança fosse iniciada na sua religião e passasse a frequentar os cultos, passasse a frequentar as atividades. Então, quando eu lhe perguntei sobre qual era a marca externa, é nesse sentido. Ok. Bom, pastor Marcelo, sua vez de fazer a primeira pergunta. Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui, que eu não tenho o brilhantismo do nosso reverendo, capelão. Eu fiz aqui umas anotações. Reverendo, quando o senhor batiza a criança, essa criança significa que ela sempre será cristã? Ou em algum momento ela pode transgredir essa aliança? Porque já que nós estamos na família da aliança, e quando o senhor, não é, batiza, essa criança será sempre cristã? Ou há algum problema dela afastar dessa aliança, no crescimento dela, ela dizer, não, pai, eu não quero andar nesse caminho, atinge uma certa consciência? O batismo continua válido ou tem algum problema? Não sei se o senhor conseguiu entender a minha pergunta. Foi muito bem feita. 3 minutos, reverendo. Quando, na sua prática, na sua igreja, só se batiza adultos. Ou jovens adultos. Adolescentes, jovens adultos. Há uma parábola que Jesus conta na Escritura que é muito interessante. É a parábola do joio e do trigo. Quando o senhor batiza alguém nessa condição que o senhor disse, o senhor tem certeza de que aquele batizado é trigo? Ou o senhor tem dúvida se ele é joio? Então observa que quando nós batizamos o infante, nós o batizamos pela fé que seus pais têm e que vão ensinar aquela criança. O livro de Provérbios diz muito bem para nós isso, né? Que ensinando o caminho, a criança vai permanecer nele ainda que seja velho. Então, o que acontece? Há um problema que até você pode pensar num outro programa sobre isso, é a questão da educação de pais. Que alguns pais depois chegam na frente, mas onde foi que eu errei? Eu levei meu filho na igreja. E ensinar o caminho do Senhor é uma coisa diferente, é uma prática cotidiana. Então, quando um pai apresenta o seu filho para o batismo, nós vamos orientar esse pai acerca da responsabilidade que ele está assumindo diante de Deus. Porque aquele filho, como diz o Salmo 127, é uma herança de Deus. Sim. É um presente que Deus nos dá. E todos os filhos que Deus nos dá a nós, os crentes, é porque nós devemos criá-los e devolvê-los ao Senhor, porque foi o Senhor quem nos deu. Então, este é o princípio que nos norteia, é o princípio que nos orienta
o porquê batizamos os nossos infantes. Estão debaixo da nossa responsabilidade e nós temos que ensiná-los no caminho do Senhor. Então, pode acontecer em algum momento dessa se rebelar, assim como muitos adultos se rebelam, aquele batismo, em essa criança, em algum tempo, se percebendo pecador, necessitando de Cristo, ele chegando na igreja onde ele foi batizado, ou evocando, ou na outra igreja onde ele está, que foi batizado pelo pastor fulano de tal, em determinado tempo, que às vezes nós damos certificado, ou os pais se lembram, aquele batismo é válido. Nós vamos considerar e vamos trazer esse jovem, essa pessoa, à pública profissão de fé, que é o segundo momento dele na igreja, quando ele agora conscientemente vai assumir compromisso. Ele, inicialmente, são os pais que assumem. Nas demais igrejas, a prática é levar a criança à frente, é levar a criança, orar, apresentando a criança à igreja. Nós batizamos por entender que o batismo liga esta criança àquela comunidade e são aqueles princípios que vão nortear a sua vida. São esses princípios que vão orientar em toda a sua prática. O seu crescimento será um crescimento não apenas em estatura, assim como fala a Escritura do Senhor Jesus crescendo, que passou pela circuncisão, não era somente o crescimento em estatura, mas o crescimento em graça e conhecimento do Senhor. Legal. Pastor Marcelo, 3 minutos para o senhor comentar a resposta. Eu achei muito pertinente a resposta do reverendo. Agora, eu tenho dificuldade, reverendo, de entender, e acho que o senhor vai concordar comigo, que é um dos textos mais usados, Heber, o texto de Provérbios 22:6, para garantia que os nossos filhos não se desviarão. Eu estudei um pouco essa palavra caminho, no livro de Provérbios. Provérbios é mishlei no hebraico, são adágios, máximas de sabedoria. E caminho no livro de Provérbios está mais ligado à formação cultural da criança do que relacionado ao Senhor. Note que o texto ali não está dizendo assim, ó, ensina a criança no caminho do Senhor. Está dizendo, ensina a criança. O hebraico, se não diz, usa a palavra pé, que é boca, né? O hebraico é a única língua que pé é boca, não é? Quer dizer, ensinar conforme a cultura, conforme ela nascendo. Por que eu digo assim? Porque eu preguei alguns presídios em São Paulo e eu perguntava o nome. Qual é o seu nome? Meu nome é Isaías. Falei, você é um cristão, né? Pastor, eu me afastei. Entendeu? Então eu acho que relacionar, reverendo, esse texto, não estou aqui desacreditando as Escrituras, porque até exemplos, né? Por exemplo, a gente pega Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá, você vê que piedade você não consegue transferir, né? Manassés foi uma das pessoas mais terríveis, idólatra, segundo historiadores, foi ele que cerrou Isaías ao meio. Quer dizer, então acho que não tem como, ainda que pela fé, você transmitir a sua fé, você pode ensinar. Então, por que nós, na Igreja Assembleia de Deus, batizamos a partir mais ou menos dos 12 anos? Porque entendemos que, quantos minutos eu tenho ali? A pessoa, eu me batizei com 12 anos de idade, eu me lembro, fiz profissão de fé pública, criei em Jesus. A minha responsabilidade, o senhor sabe, reverendo, que a maioridade do judeu não começa ali na circuncisão, começa quando ele vai ler a Torá pela primeira vez, fazer o seu bar mitzvah, em que com 12 anos, então, não estou aqui associando números. Então eu acho que ainda que essa criança esteja na família da aliança, ela não consegue diminuir isso. E ainda que os pais possam ensiná-las o caminho, não é uma garantia que ela vai permanecer. Eu sei que na teologia calvinista não se crê na perca da salvação, na apostasia, mas nós temos vários textos de pessoas que se perderam no meio do caminho. É isso que eu não consigo entender. Bom, então, cada um fez uma pergunta, respondeu e comentou. Vamos para a segunda rodada. Reverendo Jorge, a sua segunda pergunta. É interessante a percepção, porque a melhor parte da Bíblia, pastor, é que ela não é a história do conto de fadas. Sim. Ela mostra a história real. Então, quando ele mostra a história real, ele vai mostrar uma graça.
E o senhor falou em fé, transmitir fé. Nenhum de nós consegue transmitir fé para ninguém, porque fé é dom de Deus. Ou seja, só Deus pode dar. Certo. Tá? Mas, como eu falei, o Salmo 127, esse o senhor pulou porque ele autorizaria um pouco mais a minha defesa. Ele diz que os filhos são heranças, Deus nos dá com algum propósito. Tá? Então, baseado nesse princípio, eu vou pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, para que o senhor me explique o que é falar em todo o tempo, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, e qual o princípio disso, e qual a relação disso, que é, no caso, a tradição oral, para a formação do menino que foi circuncidado e que vai se preparar para dar os seus passos religiosos. Perfeita a sua pergunta. Pois O senhor não, entendeu? Sim, 3 entendi. minutinhos. Lindo texto, né? O texto do Shema Israel, né? Então, mas mesmo, reverendo, inculcando essa ideia, como o senhor até bem disse, será que há a possibilidade de nunca criança desertar, não é? O exemplo que eu dei, né? Manassés foi criado num lugar piedoso, num lugar onde a justiça de Deus foi estabelecida, mas escolheu andar por um caminho, né, de transgressão. Então, o que eu penso, biblicamente falando, é melhor ensinar a criança até ela chegar em determinado momento, que não sabemos como, né, que ela tenha consciência do ato que ela vai fazer, porque no Novo Testamento, o batismo nas águas e a confissão, na igreja presbiteriana se dá ceia para um infante? Não, Na né? Prisão do Brasil não, na Independente sim, mas essa é outra história. Ok. Não, porque no Novo Testamento eu penso que essas ideias estão, né, associadas. Vejo a importância, de fato, de ensinar a lei do Senhor, ensinar os caminhos do Senhor, mas acho que isso não é uma garantia, porque penso que a criança deve ter a sua fé pessoal. Quando eu disse de transmitir a fé, eu sei que não transmite a fé, mas da criança ter aquele encontro com Cristo verdadeiro e ela saber qual é a atitude que ela vai tomar, quais os caminhos que ela vai tomar. Então, eu não estou aqui contrário, eu acho que é muito importante, graças a Deus eu fui criado num lar piedoso, lembro do meu avô me levar à escola bíblica dominical, ensinar os caminhos do Senhor, mas também vi outros casos de pessoas que cresceram na igreja, que ouviram a palavra de Deus e tomaram a decisão de rejeitar a graça, de dizer, não quero esse caminho, não é? Inclusive perdi muitos amigos que isso. Então, o que eu não consigo associar nessa ideia de aliança é como essa criança vai se manter nela, pela fé dos pais. Será que ela vai conseguir, de fato, desenvolver a sua capacidade de entender o Evangelho, de entender que ela é pecadora, de entender que ela precisa de um Salvador pessoal, não é? Não estou aqui advogando que as águas batismais purificam o pecado, não, estou dizendo da consciência dela, da fé que ela precisa ter. Isso é muito claro no Novo Testamento. Crê no Senhor Jesus, não é? Se arrependa dos seus pecados. Então é por isso que nós não batizamos crianças, por causa dessa ideia de não ter a concepção do pecado na sua consciência. Perfeito. Reverendo Jorge, o senhor pode comentar. Eu vou contar um caso para você que até há bem pouco tempo é que eu descobri o que aconteceu na cabeça do meu filho. Meu filho, o Estevão, batizado com 1 mês de vida. 1 mês. E eu e Vitória, sua mãe, lemos a Bíblia para ele todo o tempo, orávamos com ele, lhe instruímos. Quando Estevão chegou perto dos 12 anos, na frente da casa onde morávamos, ele foi atropelado, foi projetado. Puxa. Mas, por graça de Deus, ele não se machucou. Mas nós não sabíamos, que eu não sou médico, eu só sou pastor, graças a Deus. A minha esposa gritou, eu corri, peguei ele no braço, e o hospital era próximo de casa, eu fui levando no braço. E no meio do caminho ele chorou e falou, pai, eu não quero morrer. E eu, como pai,
fiquei numa situação complicada, Sim. porque eu não podia prometer que ele não ia morrer, porque eu não era médico e não tinha feito exame nele. Eu fiz a seguinte pergunta: filho, e o pai não pode dizer nada, mas se você morrer, para onde você vai? Ele: eu vou para o céu. Que Então, bonito. naquele momento eu tive a certeza que ele estava pronto para fazer a pública profissão de fé e se tornar membro da igreja. Chegamos no hospital, fez todos os exames, não tinha nada. Glória. Nem roxo onde o carro bateu, ficou. Ô, louco. Mas o carro amassou. Puxa. Tudo por misericórdia de Deus. Então, pastor, eu estou dizendo isso para o senhor porque eu não transmiti fé ao Estevão, ao meu filho. E não transmito fé a nenhuma das crianças a quem batizo. Aham. Mas como pais, nós temos uma responsabilidade de ensinar quem é o Senhor. Sim. Assim como o povo de Israel, quando Moisés teve que falar com ele, disseram: a quem digo? Eu sou o que sou. Quando pedirem razão da sua fé, dê os motivos pelos quais você tem fé. Abraão é o homem segundo Deus diz, que é o pai da fé. Foi um homem idólatra, viveu numa terra de idolatria, saiu atendendo o mandato de Deus e o fez. E por isso Jesus confirma isso. O escritor aos Hebreus vai dedicar uma parte enorme falando da convicção de fé de Abraão. Ou seja, ele herdou isso? Não, Deus o dotou. Fé é dotação de Deus, eu vou insistir nisso. Sim. Tá bom? Ok. Então, o que acontece? Mais do que isso, há algumas passagens da Escritura que Jesus garante para nós o seguinte: aqueles que são meus, eu não lançarei fora e ninguém os poderá arrebatar da minha mão. E João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz: aqueles que saíram de nós é porque nunca foram nossos. Então, por isso, batizamos crianças. Muito bem. Obrigado, reverendo. Pastor Marcelo, vamos empatar o jogo. Sua segunda pergunta. Agora eu faço a pergunta. Isso. O senhor respondeu duas, né? Mas o reverendo Jorge só respondeu uma. Então, o senhor vai fazer a sua segunda pergunta. Reverendo Jorge, querido, um dos textos que são usados, né, que eu pesquisei aqui pela Teologia Reformada, é o texto de 1 Coríntios 7, 14, não é? Que por uma inferência, vocês deduzem aqui que a criança está na aliança. Eu queria entender aqui como o senhor interpreta esse texto. É lógico que o senhor conhece esse texto, né, de 1 Coríntios 7, 14. Pode ler, irmão. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora santos. Como assim eles são santos? É por causa do batismo? É por causa deles estarem em aliança? Entender um pouco melhor, né? Acho que esse é um dos textos usados no Novo Testamento, por inferência, não é? Sobre essa questão aqui dos filhos ser santos. E qual é a relação aqui que Paulo usa? O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. Obrigado pela pergunta. 3 minutos. É muito interessante, porque quando o senhor lê esse texto de Coríntios, vamos nos lembrar um pouquinho da história da igreja de Coríntios. É uma igreja problemática, cheia de divisões, cheia de pessoas que experimentaram a conversão depois de casados. E justamente o que o apóstolo está dizendo é justamente isso. A mulher crente abençoa o seu marido por ela ser crente. Ou seja, ela traz santidade. E os seus filhos são santos. O sentido de santidade aí é um sentido de separação. Porque observa que esses filhos podem ter nascido antes da sua conversão ou em qualquer situação, em qualquer caminho em que esteja. Tá? Então, é separação. Eles vão ser criados por outros princípios. Eles vão ser criados por outros propósitos. Que o ser imundo, conforme o apóstolo fala, são pessoas que são criadas sem nenhum princípio, sem nenhum valor da Escritura, sem nenhum valor do propósito de Deus. Tá? Então, o que acontece? Eu, às vezes, recebo na igreja pessoas que já têm filhos um pouco maiores. As crianças meninos já têm 10, 11 anos. Aí alguns pais perguntam: o senhor batizaria? Até batizo. Mas eu falo, nós poderíamos trabalhar de outra forma, porque já estão um pouco crescidos, já estão perto da idade de ter a razão de poder fazer isso. Então, nós instruímos que eles vão para classes que são de iniciantes, ou de catecúmenos, como nós chamamos, e ali eles vão ser instruídos na fé. Se
Ao final da classe, eles ainda disseram, olha, não estamos prontos, mas eles são menores, estão debaixo do cuidado daquele pai. Aquele pai pedir que batize, nós vamos fazer, sem nenhum problema. É claro, como pastores, vamos fazer todo o empenho para que aquela criança, naquela idade, ela já possa ter essa oportunidade. Por quê? Porque os pais experimentaram a conversão depois deles nascidos. Mas, aos pais que têm seus filhos nascidos, nesse contexto de ser santo, porque são separados, são presentes de Deus, não são como filhos da carne apenas, do sangue da carne, mas são filhos nascidos dentro de uma aliança, são filhos nascidos entre pais que professam o nome de Jesus. Tanto que nós temos enormes dificuldades e ensinamos paulatinamente nas nossas igrejas a dificuldade do casamento misto, que é a comunhão de luz e trevas. Tá? Que na minha percepção particular, nós deveríamos até mesmo trabalhar com disciplina para essas pessoas que insistem nisso, para que casassem-se no Senhor, que o próprio apóstolo fala isso. Por quê? Porque se você é apto para dar consentimento, é casamento a casar-se no Senhor. Aí os filhos estão separados, tá? Mas aí, no contexto de que houve uma conversão após o casamento e após o nascimento dos filhos, então ele fala da mulher que se converte e abençoa o marido, e os seus filhos agora são santos, porque vão ser instruídos neste princípio, a partir destes propósitos. Obrigado, reverendo. Seus comentários, pastor Marcelo. Então, reverendo, esse texto aqui não é usado na questão da aliança, porque na questão da igreja reformada, a aliança está pelo batismo, não é isso? Quando dá ingresso à criança, ela entra em aliança. Ou a minha ideia está equivocada? Desculpa. Não, pode falar, Eu posso não tem responder? problema não. A aliança é para a família, ou seja, todos os que estão inseridos naquela aliança da família, eles são considerados santos. Então, nesse sentido, sim. Então, fiz aqui alguns apontamentos, não tem nenhum problema o senhor interagir comigo. Então, aqui não está dizendo que os filhos de um dos ambos estão automaticamente seguros em Cristo como santos, no sentido de santificação. Esse é o sentido do texto aqui? Não. Porque deixa eu explicar como eu vejo esse texto aqui. O texto está falando de casamento. E está falando de casamento também no sentido, por exemplo, eu sou cristão, caso com uma mulher que não conhece a Deus. Eu acho que o pano de fundo cultural aqui, Heber, é muito importante. Em que sentido que Paulo está dizendo que a criança ela é santificada? No sentido que ela tem legitimidade. Como assim? Olha a cultura. Eu sou judeu, me caso com uma gentílica, o meu filho não é santo. Porque o que vai determinar na cultura judaica é o ventre materno. Eu sou gentil, me caso com uma judia, o meu filho tem como eu posso dizer, a genética, vamos usar essa palavra, judaica. Então, quando Paulo está dizendo aqui de santo, eu acho que ele não está dizendo no contexto da aliança. Ele está dizendo no contexto que o casamento devidamente instituído, independente de eu casar com uma gentília ou uma mulher judia, casar com um gentil, o filho dela não é um bastardo. Os melhores comentaristas que eu li, John Gill, que é uma das maiores autoridades naquela época do Novo Testamento, outros eruditos, eles apontam mais para esse lado, eles não apontam para dizer que esse filho está na aliança, porque os versículos aqui, olha aqui, 15 e 16, vai dizer assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, Deus o chamou para a paz, pois Paulo vai dizer aqui para santificar, a mulher descrente se santificar. Então, acho que na minha interpretação aqui, e não estou fazendo uma exegese própria, mas os melhores comentaristas da Bíblia deduzem que santo se refere à legitimidade do filho. Ele não é impuro porque ele se casou com uma gentia. Você está entendendo a ideia? A ideia do texto é isso. Então, eu não consigo, reverendo, todo respeito, associar aqui o filho que é santo, porque está na aliança. Eu penso que a ideia mais central do texto aqui é essa, eu gentil. Acabou o tempo? Me casei com uma mulher judia, o meu filho tem legitimidade. Ficou Desculpa claro. Passar. Não, tranquilo. Nós estouramos um pouquinho do tempo do bloco,
No próximo bloco, cada um deles vai fazer sua última pergunta, responder a outra, comentar, e depois nós temos as perguntas gravadas. Não sai daí, voltamos já. De volta com o programa, vejam só. E antes de a gente prosseguir para as perguntas, o pastor Marcelo quer falar do curso. Tem a ver com esse livro aqui, pastor? Sim, Heber, obrigado, querido. É um livro que o senhor tem sorteado muito aqui. Nós temos ministrado nas igrejas o curso sobre a judaica, né? Não é judaização da fé, né? Deixar bem claro que Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. E nós temos implantado. Esse livro aqui tem alcançado muitas pessoas. Aqui eu falo da origem do nome Jerusalém, o Evangelho do Gênesis naquela genealogia, porque a Torá começou com a letra Beit. Então, uma forma de nós nos aproximarmos da rica cultura judaica, até porque Jesus disse isso, que a salvação vem dos judeus, não é? E aprender melhor no original, a riqueza do original. Só uma pincelada, Heber. Por exemplo, a palavra Emet, ela aparece em acróstico no livro de Jó 34:3, quando Jó diz: os ouvidos provam as palavras, como a língua prova o paladar. No hebraico é Ozé Milim Tivirã. Quando o senhor pega cada primeira letra de cada palavra, forma a palavra verdade. E o que é verdade no hebraico? É a verdade, a habilidade de discernir a verdade. Outra coisa interessante para encerrar. Ela começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Mem, que é a letra do meio, e se encerra com a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, o que é verdade no hebraico? Tem que ter um princípio, tem que sustentar no meio e tem que ter uma finalidade. É por isso que Jesus disse que Ele é a verdade. Amém. Tá? Bonito. Obrigado, Deus abençoe. Ótimo. Muito bem. Nós vamos agora para a última pergunta de vocês. Pega leve, E reverendo, depois tem a pergunta gravada pela nossa repórter. Reverendo Jorge, sua terceira pergunta. A minha terceira pergunta também é fácil, como foram todas as outras. Olha, o senhor está me apertando aqui. Nós vamos ver Jesus falar e depois os apóstolos confirmar que a salvação é para a casa, para a... Tá? E nós vamos ligar ao Antigo Testamento, quando Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Eu agora vou inverter a pergunta para o senhor. Se a salvação é para a casa, é para a família, aí nós temos a conversão do carcereiro, de Lídia. Tudo bem? Está claro até aqui? Sim, senhor. Então, se a salvação é para a família, por que excluir os infantes desse benefício? Ok. Compreendeu? Sim. 3 minutos. Reverendo, o senhor é professor, o senhor é capelão, o senhor sabe que o livro de Atos não pode ser usado como um livro normativo, não é? Mas como um livro histórico. Dizer que aquela palavra de Paulo se aplica também a nós, eu penso que vamos ter de dificuldade, porque aquela palavra foi uma palavra que Deus direcionou a Paulo naquele momento, não é? Porque muitas pessoas, nós pregamos o Evangelho e às vezes os filhos das pessoas não se convertem. E por que não se convertem? Não é? Não porque Deus não quer salvar, Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo 2,5, não é? Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Ele quer salvar. 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Por uma, não é, rejeição do coração. Essa é a diferença, né, do arminianismo e do calvinismo, né, da graça irresistível e dessa graça, não é? Porque se eu afirmar que todas as famílias, seria tão excelente lá nas nossas igrejas, né? Nós recebemos muitas pessoas oriundas do espiritismo, oriundas do tráfico de drogas, e aquelas oram, né? Pregam, e muitas vezes os filhos morrem, né? Diante do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que a salvação não é para a família. Glória a Deus. Oxalá que nós possamos dizer, como Josué disse, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque um lar
onde tem Cristo, os filhos servem a Deus, é um lar feliz, um lar alegre, um lar abençoado. Agora, eu acho temerário usar aquele texto para dizer que toda a nossa família vai ser salva, que acho que é uma esperança de todos nós, é a oração nossa, nós pregamos para isso, para que Deus alcance as pessoas, não é? Mas aí eu acho que é fundamental na questão da criança, dela exercitar a sua fé, né? Dela permanecer e conhecer ao Senhor, como diz Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Agora, infelizmente, muitos filhos de crentes, não é? Dando problema assustadoramente para os seus pais, né? Então, se eles estão na família da aliança, por que será que isso acontece? Não é? Porque há tanta criminalidade, esses meninos dão problema. Quantas mães que têm que levantar 3 horas da manhã para visitar um filho que cresceu na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas o coração se inclinou para as coisas do mal. Então, esse é o problema. Será que se nós usarmos esse texto, é garantia que essas crianças vão perseverar até o fim? Reverendo, só vez. É muito interessante perceber o posicionamento. Por que motivo? Porque no seu posicionamento, o senhor está trazendo uma questão da responsabilidade da pessoa. É a pessoa quem vai aceitar. Não, na verdade, a pessoa não vai aceitar. Ela não tem como fazer isso. Ou ela é escolhida de Deus para ver a fé que Deus vai lhe dar, ou ela não vai chegar nunca lá. Tá? Nunca, nem por pouco e nunca nem por muito. Certo. Tá? Então, nós batizamos os nossos infantes com o intento de que eles nasceram debaixo de um propósito de Deus, certo, que Deus abençoou a nossa posteridade, ou seja, a minha descendência é abençoada no Senhor. Por isso, eles são criados. E por isso, em algum momento, eles vão ter que responder afirmativamente à fé que Deus lhe deu. Não sou eu quem dá, e eu não consigo inculcar e convencer. Sim. Agripa disse isso a Paulo, quase me convences a ser cristão. Isso, tá bom? Nenhum de nós tem esse poder de convencer. Essa obra é do Espírito. Então, os nossos filhos são instruídos para que, conhecendo o Senhor da palavra, a palavra do Senhor, o desejo intenso do nosso coração, o Senhor coloque ali, não naquele momento, mas desde a eternidade, ele tenha sido aquele selado com o Espírito do Senhor. O batismo, ele não aplica a salvação aos nossos filhos. Certo. O batismo tão somente identifica na comunidade os valores que ele vai ter para a sua vida. O crer, que o senhor vem enfatizando desde o começo, isso é propósito de Deus, só Deus sabe quem vai crer. E nenhum de nós pode rejeitar o Senhor, tá? Nenhum de nós pode. Nós podemos viver nas nossas dúvidas, ter as nossas lutas, mas nenhum de nós pode rejeitar definitivamente o Senhor. A isso nós chamamos de a graça que Deus nos atrai, tá? Se alguém se perde, se alguém... não, é porque nunca foi. Essa é a chave. Então, o batismo, ele é aplicado com o intento nosso de criarmos os nossos filhos para seguir ao Senhor. Eu, como pastor, nesse tempo todo, tenho batizado inúmeras pessoas que não estão na igreja. Alguém pergunta, eles se desviaram, pastor? Não, não se desviaram, eles nunca foram. Porque os que são, não saem. Porque o Senhor diz que segura na mão e ninguém pode arrebatar. Então, os nossos filhos nascem debaixo desse propósito. É assim que eu vejo, é assim que eu ensino, é assim que a Bíblia me mostra. O senhor disse, o livro de Atos. Sim, o livro de Atos é um livro de história. Ele conta o que aconteceu. É relato de como a igreja viveu, como a igreja se estabeleceu e como se desenvolveu. Aí nós vamos ter as cartas onde vão ser asseveradas esse princípio, como o senhor bem leu o texto de Coríntios, que é justamente aquela igreja problemática que precisava de instrução. Tá bom. Vamos lá, pastor Marcelo, sua última pergunta. Minha última pergunta ao reverendo. Então, reverendo, não há possibilidade dessas crianças rejeitarem a aliança, como o senhor disse? A aliança não é uma garantia que essas crianças permanecerão até o fim? Ou como o senhor disse, elas podem, num determinado
momento da vida, dizer não quero mais, então isso significa que elas nunca foram? Será que isso não é meio temerário, a pessoa permanecer? Acho que a diferença principal entre nós está aqui, né? Nós cremos que há apostasia, a pessoa escolhe não querer a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Demas me abandonou até amando o presente século, né? A Bíblia diz, se vocês permanecerem em mim, não é? Se vocês permanecerem em mim. Então a Bíblia usa muitos condicionais, por exemplo, Hebreus capítulo 6, né? E tantos outros textos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e qual é a base bíblica mais forte do Novo Testamento que o senhor usa para batismo de criança, um texto mais explícito que o senhor pode nos mostrar para um entendimento melhor de batismo de crianças. Muito obrigado. 3 minutos. É muito interessante essa nossa diferença. Ela é justamente uma diferença que vai se tornando abismal quando nós chegamos a alguns princípios. Quando Jesus diz que nenhum dele ele manda embora e ninguém pode tirar dele, então observa que quando o senhor insiste em afirmar, alguém recusa. Observa que nós temos diversos líderes que vieram seguindo como se fossem. Eu digo na igreja que há muitos líderes que sobem a púlpitos, falam a multidões. Sim, e nunca foram. Com uma capacidade enorme de convencer pessoas, de arregimentá-las para o seu pensamento. Mas observa que o propósito é do Senhor, tá bom? Nem todos os que andaram ao lado de Jesus o seguiram, nem todos que andaram ao lado dos apóstolos os seguiram, nem todos os que viveram na igreja lhe seguiram. Tem até uma anedota infame que diz que um dia acabou a luz e chegou alguém fantasiado de diabo na igreja, e uma senhora que não pôde pular a janela, quando a pessoa chegou e falou, olha, eu estou aqui só enganando os outros, mas eu sirvo ao Senhor. Então, há muitas pessoas na igreja que estão nesse princípio. Porque a igreja, ela é admirada. O livro de Atos, no capítulo 2, fala que a igreja gozava da simpatia do povo. Por que gozava da simpatia do povo? Porque ela ensinava princípios, valores, transformava, as pessoas transformavam os seus atos e seguiam agora por ética, por princípios, por valores da Escritura. Então, muitas pessoas chegavam à igreja. Constantino, quando chamou a igreja para dentro do império, ele deu graças às pessoas para que elas lá ingressassem. E assim elas fizeram. Mas o texto mais significativo para mim, na minha percepção, que eu vejo da Escritura, que valida a questão do batismo infantil e aproxima as crianças, é quando Jesus diz aos discípulos assim, olha, deixem as crianças, não lhes embaraceis. Não é promessa de que a criança é perfeita, pelo contrário. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver Davi dizer que nasceu em pecado concebeu sua mãe. Nós vamos ver o Salmo 58, que diz que os ímpios, já no seu nascimento, se perdem, caminham para longe, tá bom? Mas quando Jesus diz, permita que as crianças venham, não é para que elas fossem para o céu, mas que estivessem perto dele. Então as crianças, e o Salmo diz que é da boca dos pequenos que Deus ouve o louvor. Então observa que são estes os argumentos. É claro, nós usamos muito esses textos que o senhor diz, do carcereiro, de Lídia, de Coríntios, mas observa que esses são textos que nós usamos para suporte, para mostrar salvação da família. Mas nós vamos ter, em todo o tempo, crianças se aproximando e o Senhor dizendo, não embaraçem o caminho delas. Sua vez, pastor Marcelo, 3 minutos. Eu entendi, reverendo. Eu acho muito bonito esse texto, mas, por exemplo, nesse texto que o Vossa Excelência citou, o texto é claro quando Jesus abençoou, né? Não diz que Jesus batizou, não é? Jesus abençoou as crianças. E é verdade, para que estivesse com ela. Mas parece que há um problema aqui de tradução, quando diz que porque delas é o reino dos céus. O original grego aqui, professor Luiz Saião, que abordou essa temática, não é no sentido que a criança está ao reino de Deus, porque a criança, como ele disse, é pecadora, mas aquele que se faz semelhante a uma criança. Aí muda todo o sentido do texto. Acho que a palavra, a preposição grega, pronome demonstrativo
tutoi, que é semelhante, não é aquele que se fizer como criança. Por quê? Nós vamos ter um problema, Heber, com aquela criança, filho do pai lunático. Então, se a criança já está em aliança, como é que nós vamos resolver esse problema dessa criança que sofria, né, um ataque demoníaco? E Jesus pergunta para o pai da criança, desde quando isso está acontecendo? Não é? E o pai responde, desde a infância. Então, se todas essas crianças aqui estão envolvidas na aliança, eu acho que nós vamos ter um problema. E é isso que me faz estar aqui com respeito, né, reverendo? O senhor sabe que nós estamos aqui num debate muito bonito, não é? Foi Agostinho que disse isso, no essencial unidade, nas demais coisas a liberdade, acima de tudo a caridade. O problema é que eu não vejo no Novo Testamento um texto claro, né, de Jesus batizando as crianças, os apóstolos batizando as crianças. Por exemplo, Tertuliano escreveu um tratado contra o batismo de crianças. Nos 200 primeiros anos da história da igreja, não tem um registro histórico de batismo de crianças. Começa só depois do ano 200, especificadamente com Agostinho. Quando Agostinho diz que se uma criança não for batizada, ela está fadada à condenação eterna. É aí que começa a história do desenvolvimento do batismo de criança. Então, eu acho que esse texto aqui não deixa muito claro, porque Jesus disse para abençoar, né? Jesus não disse para batizar. E essa problemática também de dizer que a criança está ao reino de Deus, a melhor forma de traduzir seria, porque aquele que não estiver semelhante a uma criança, ela não poderá entrar no reino dos céus. Muito bem. Você ouviu 3 perguntas de cada um deles, respostas e comentários em igual número. Agora, a nossa repórter gravou acho que 2 perguntas, vai ser assim. A gente vai ouvir a primeira pergunta, o reverendo Jorge terá 2 minutos para responder e depois o pastor Marcelo 2 minutos para responder a mesma pergunta. E aí, se der tempo, a gente vai para a segunda pergunta, tá bom? Tá bom. Solta a primeira pergunta então. Por que Jesus não foi batizado quando criança? Ai! Jorge Correia Santos. Jesus não se batizou quando criança. Puxa vida, né? 2 minutos. 2 minutos, vamos lá. João Batista ainda estava na sua infância e ele não havia recebido o seu chamado, que ele é o primeiro profeta chamado na nova aliança, no Novo Testamento. Mas Jesus cumpriu o rito judaico. Ao 8º dia ele foi circuncidado, ele cumpriu todos os ritos judaicos, porque ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpre a lei. E o cumprimento da lei é justamente esse. Ele precisava se submeter aos ritos da lei para que ela fosse cumprida, para que na sua morte, lá na cruz, na sua palavra que João 19 registra com brilhantismo, ele diz, está consumado, ou seja, estão satisfeitas todas as exigências da lei. E ademais, até voltando um pouquinho, já que eu respondi, Jesus não batizou ninguém, ambas crianças que ele não batizou ninguém. Tá? Quando vamos ver o relato dos diáconos ou dos apóstolos, fala que batizou famílias que se converteram. Então não há o relato pormenorizado de crianças. Tá bom, obrigado. Agora é o pastor Marcelo que vai ter 2 minutos para responder a mesma pergunta. Por que Jesus não se batizou quando criança? Uma pergunta inquietante. Bom, primeiro, né, que Jesus, como disse muito bem o reverendo, ele era judeu, como judeu tinha que cumprir a lei, isso é perfeito, e ele é batizado para se cumprir a justiça de Deus, né? É um termo técnico, né, nos evangelhos, porque Jesus não tinha pecado, e essa é a grande inquietação de João. Então, porque o batismo de João era para arrependimento de pecado, então Jesus agora é pecador, né? Há muitos hereges por aí, Heber. Um dia estava num congresso, reverendo, e o rapaz usando o texto de Jesus, olha, quando Jesus submergiu no Jordão, ele morreu e ali nasceu um novo Jesus. Isso é uma das heresias mais perigosas, e tem gente que fala isso, não é? Agora, por que Jesus se batizou com 30 anos? Aí nós temos que voltar no Antigo Testamento, porque o sacerdote
só começava o ofício dele após lavar as mãos com água e então começar a oficiar. É por isso que Jesus só se batiza com 30 anos. 2 palavras sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus foi uma identificação com os pecadores. Ele, ao se batizar, estava se identificando com os pecadores. Segundo, o batismo de Jesus foi uma confirmação, que ele atendeu à justiça de Deus, porque Deus exigia que aquilo, pela lei, acontecesse. E então, ele começa o seu ministério, abre-se, não é? É um texto lindo, né? Abre ela, o pai fala, né? Este é o meu filho amado, quer dizer, não é mais Moisés, não é mais Elias, não é mais as coisas judaizantes, é ele que nós temos que ouvir. E o Espírito desce em forma de pombo, capacitando, porque Jesus tinha 2 naturezas, uma divina e uma humana. Como humana, ele dependia do poder do Espírito Santo. Muito bem, vamos à segunda e última pergunta. Dá tempo? Uma criança que morre sem batismo, ela pode ser salva? 2 minutos, reverendo. Tinha que ser inverso agora, né? Não, vai lá. Não, a pergunta é fácil de responder. Então responde, ué. Se ela fizer parte dos eleitos de Deus, ela vai herdar a eternidade junto com Cristo. Se ela não for eleita de Deus, ela estará irremediavelmente perdida. E nisso está a plena justiça da parte de Deus. Porque o Senhor escolheu, o texto vai dizer, claro, os gêmeos não eram nascidos e Deus já havia escolhido. Então, esse é um dos princípios que faz uma grande diferença entre nós. É a eleição eterna, ou seja, o eleito não vai se perder de jeito nenhum. Ainda que ele morra sem ser batizado, até mesmo batizado, porque o batismo não é para a salvação. Exatamente. O batismo é tão somente a identificação de um povo, identificação de uma parte onde ele vai ser criado. Então, eu não vi o nome da pessoa que perguntou, mas se uma criança morre ainda na infância, sem ser batizada, a condição dela eterna não está nem no batismo, nem na profissão de fé, nem em nenhum elemento externo que façamos durante a sua vida. Porque as pessoas que nós instruímos, as pessoas que nós orientamos, as pessoas que nós educamos no conhecimento da Escritura, são tão somente para criar o alicerce da fé que Deus vai lhe dar. Então, independente de ser batizada ou não, a criança, se é eleita, ela vai para o céu, assim como todos os eleitos. Há alguém que Jesus disse, você hoje estará comigo no paraíso, ele não foi batizado, não frequentou a igreja, não fez nada. É verdade. Tão somente ele reconheceu a sua condição de pecador. E observa uma outra coisa, Jesus vai à cruz para levar os nossos pecados. Eu costumo dizer sempre que o arrependimento de pecados é tirar peso morto da gente e nos apropriarmos de estarmos mais leves caminhando com o Senhor. Porque o Senhor já levou os nossos pecados na cruz. Amém. Pastor Marcelo Oliveira, uma criança que morre sem ser batizada, pode ser salva? Dificílima pergunta, não é, Heber? Eu fico com o texto bíblico, eu não vou aqui ficar elucubrando e nem... ao Senhor pertence a salvação. Né? Eu também, o batismo salva, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E, como disse um pensador da Igreja Evangélica Brasileira, o Senhor que sabe, isso é departamento de Deus. Nós podemos aqui, não é, conjecturar, falar e trocar ideias, contrapontos, mas ao Senhor pertence a salvação. Há um caso, não é, que corrobora com o nosso querido reverendo Jorge, de Davi, né? Quando Davi perde aquela criança, fruto do pecado, é um texto muito forte e interessante. Ele diz, eu irei até ela. Ele não diz, eu irei onde ela está, porque ela ia descer à sepultura. Então parece que essa confiança, não é, que Davi tinha no Senhor, e ele sabia que aquela criança estava com o Senhor. Agora, qual é a resposta? Só cabe a Deus. É dele. Ele sabe de tudo, não é? Paulo chegou no momento, lá em Romanos 11, que diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto saber do conhecimento de Deus, porque quem conheceu a mente do Senhor, quão insondáveis são os seus caminhos. Então, Deus que é onisciente, sabe tudo. Essa é a minha resposta, eu não posso
né, tecer aqui comentários sobre isso. Muito bem, nós terminamos o programa, tenho que correr para terminar no horário. Então você ouviu todas as ponderações e tire suas próprias conclusões. Qual é a base bíblica para o batismo infantil? Se tiver dúvidas, converse com o seu pastor ou com o pastor Marcelo Oliveira ou o reverendo Jorge Corrêa dos Santos Filho. Eles são os convidados de hoje e o contato dos dois está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. É só ir lá, clicar na aba Convidados que você tem o contato deles. Vamos lá. Quem é que vai levar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, inclusive com o autógrafo do autor? Uma honra para mim. Quem é? Mateus. Pode fazer a dedicatória. Ele mora no Distrito Federal. Que honra. Lugarzinho, hein? Tá bom. Mas para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.